Boa noite, Pai do Senhor, amados irmãos. Quem está falando é o irmão Israel. E eu voltei aqui para falar sobre um assunto que eu também acho bastante relevante para os cristãos nós entendermos, né, no nosso entendimento comum, uma coisa que deveria ser um certo consenso, ou que nós devíamos estudar mais a palavra de Deus. Nós devíamos entender melhor essa parte, que era sobre a condenação eterna, sobre o lugar da condenação, o tormento eterno. Eu queria falar com vocês sobre o inferno, a questão do inferno para o crente, né? Como o inferno é uma coisa que nós devíamos ter um entendimento um pouco mais esclarecido. A palavra do nosso Deus vai nos apresentar vários fatos, várias coisas sobre o inferno, mas de certa forma picotada, né? Então a gente meio que sondar, fazer uma certa pesquisa para poder entender o que seria o inferno. A primeira coisa que nós devemos entender é a partir da palavra, a própria palavra inferno. A palavra inferno, ela nos dá por meio da nossa cultura, uma ideia meio que de uma coisa, né, de tormento, de fogo, onde o diabo é o rei, onde o diabo reina, onde ele comanda e ele fica atormentando as pessoas, quase como um diabo que é justo, né? Porque ele tá ali o pecador e ele tá ali flagelando o pecador, né? Fazendo com que ele sofra a sua condenação, né? Então é o diabo até aí tá sendo como uma espécie de meio justo, né? Ele está sendo uma pessoa meio que justa, aplicando no pecador o que o pecador merece, né? Mas na verdade a palavra de Deus não nos traz essa ideia. Pelo contrário, a palavra de Deus nos induz que o inferno é o destino do diabo, é onde ele também irá sofrer, aonde ele também irá passar por uma condenação eterna. A palavra do nosso Deus, né, ela vai nos transmitir essa ideia quando o próprio Jesus está falando sobre aqueles que forem fiéis e aqueles infiéis quando o Filho do Homem retornar e se assentar no trono. Primeiramente, nós devemos entender essa palavra inferno. Essa palavra, ela nada mais quer dizer do que mundo inferior ou lugar inferior. Ela vem do latim infernus ou infernum, que tem essa ideia de lugar ou região inferior, um lugar que está abaixo da superfície. Né? Se nós retomarmos aí os pensamentos históricos, acreditava-se que o inferno era debaixo da terra. Muitos acreditou nisso na Idade Média, até ali no povo semita do Oriente, né, do Oriente Médio, se acreditava que o inferno era debaixo da terra. Né? Eles tinham essa concepção, os semitas tinham essa ideia. Então, isso era comum para eles, mas a Bíblia em nenhum momento relata que o inferno é debaixo da terra. Porque, veja, após até a ideia do morto, né? A gente entende que o morto é sepultado numa cova, mas o seu espírito não vai ser sepultado numa cova. A palavra inferno, muitas vezes, na nossa forma de falar, ela fica às vezes aparecendo em certos lugares da Bíblia no lugar de outras palavras. Vamos ter quatro palavras que aparecem como inferno na Bíblia. Nós vamos ter a primeira, Sheol, a segunda, Hades, a terceira, Tártaro e a quarta, Geena. Então, a primeira, Sheol, ela é a palavra usada mais costumeira no Antigo Testamento, no Pentateuco, no livro de Jó, em Salmos, nós vamos encontrar essa palavra. E essa palavra tem um certo sentido do próprio entendimento deles de inferno, né, daquela época. Às vezes os próprios semitas, os próprios israelitas, eles não entendiam muito bem isso, né? Nós vamos ter no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 34 e 35, onde Jacó vai receber a notícia da morte do seu filho José, supostamente morto por lobo. Lá, Jacó vai ter uma certa visão de que ele tem esperança de reencontrar o seu filho na morte, no Sheol, encontrar José. E nós entendemos que Jacó supostamente era um justo, porque ele fez parte, né, ali
dos patriarcas. Então nós entendemos que Jacó, sendo justo, Jacó ali está dizendo que teria esperança de reencontrar o seu filho na morte no inferno. Então, para os semitas e para os israelitas, possivelmente o Sheol e o inferno não era simplesmente só um lugar de tormento para ímpios, mas também era um reino onde os mortos existiam, onde os mortos viviam, onde tanto os ímpios, injustos, como justos. Mas é claro que possivelmente eu creio que eles entendiam que havia uma separação, né? Se nós pegarmos a segunda palavra que remete ao inferno, é Hades. E na mensagem mais lembrada, né, desta palavra Hades, que é a passagem do rico e do Lázaro, onde vai dizer que o rico estava no Hades em tormento, nós vamos entender que o lugar onde ele está é o Hades e que lá ele estava em tormento. Mas se nós formos olhar para o Lázaro, a Bíblia vai dizer que ele estava junto de Abraão, mas não vai dizer o local, não vai dizer o nome. Nós entendemos que ali seria o seio de Abraão, que seria o paraíso. Até essa palavra, essa frase, seio de Abraão, para os israelitas tinha uma conotação de estar com Abraão no paraíso. Então, possivelmente, o entendimento deles de inferno era um lugar onde os ímpios e os justos estariam os dois num local, colocados, inseridos em um local, e haveria uma separação, onde os justos gozariam do consolo, do refrigério, e os ímpios gozariam de sua condenação e do seu tormento, né? Então, nós conseguimos entender por meio desta palavra isso. A terceira palavra que nós vamos ter, que o apóstolo Pedro vai usar na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 4, que é a palavra tártaro, a terceira palavra usada para o inferno. Então, essa palavra ele vai usar no contexto de prisão. E até essa palavra provém do grego, do idioma grego, e ela realmente, na Grécia, era usada como uma espécie de se referir a uma prisão, só que uma prisão dos titãs, né, onde supostamente na mitologia grega Zeus havia prendido os titãs e também o Tártaro era uma parte, era uma região do inferno. A palavra Tártaro vai nos dar a ideia de uma prisão para anjos ou para demônios que estão reservados para o dia do juízo, onde Deus os condenará. Última palavra que nós vamos ter na Bíblia se referindo ao inferno é uma palavra que o Senhor Jesus vai usar em uma de suas mensagens e ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41 ao 46. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nessa mensagem, Jesus está falando daqueles que foram infiéis, foram injustos. Jesus está dizendo que eles se apartem dele, que eles saiam da sua presença e que eles sejam lançados no fogo eterno. A palavra usada aqui é Geena, fogo que nunca se acabará. Geena, ela é trazida de um contexto do próprio Israel, do Rinom, Guerrinom, Vale do Rinom, onde os israelitas sacrificavam seus filhos a Moloque. E lá também, no tempo do Senhor Jesus, era o lixão. E lá tinha um fogo que não se acabava. Então o Senhor Jesus vai usar essa analogia no tempo dele, na época dele, e com o histórico que Israel tem, para apresentar a imposição da justiça de Deus aos infiéis, aos injustos, aqueles que não desejam estar com Deus e que dizem não à sua salvação. O inferno não é o reino do diabo ou o mundo de trevas, mas sim uma imposição da justiça de Deus.
Quando nós falamos inferno, nós devemos entender. Existe um momento onde a pessoa morre, o injusto morre agora, e ele vai para um local onde ele será atormentado. E após a volta do Filho do Homem, do Senhor Jesus, quando ele se assentar no trono, quando ele vier para governar as nações, haverá um segundo momento que será para a eternidade. Então, o Gehenna aparece nessa segunda parte, nesse momento que será para a eternidade, esse tormento, que não terá fim. Às vezes a palavra usa lago de fogo para também, né, expressar essa ideia de Gehenna, aonde serão lançados o Hades, o inferno, aonde será lançado o diabo e seus anjos. Porque o diabo não é o rei ou o Deus do inferno. Ele não é o Senhor do inferno. Ele não está atormentando as pessoas ou punindo as pessoas pelos seus atos pecaminosos, mas ele será punido por toda a negligência, a desobediência, toda a sua culpa, todos os seus pecados, e será lançado no lago de fogo e enxofre. Em Apocalipse, capítulo número 20, versículo 10, nós vamos encontrar assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Por isso, meu amado irmão, tema a um Deus vivo e todo-poderoso. A palavra do nosso Deus nos diz que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. E esse Deus que tem todo o poder, ele também é o Senhor e dono do inferno. Em Mateus 10, capítulo 28 e 29, vai dizer assim: E não temais os que matam o corpo, mas não têm o poder para matar a alma. Temai antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre, mesmo assim nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Então, meus amados irmãos, nós entendemos aqui que aquele que tem a morte do corpo e a morte, no caso espiritual, é Deus, é o Senhor. Ele é o Senhor do inferno. Ele é aquele que domina sobre o inferno. Então, se isso não for motivo para o nosso avivamento, porque nós temos um Deus e Senhor que é tanto Deus de vivos, e Ele também impõe a sua justiça àqueles que são injustos, que são ímpios e que serão lançados na morte eterna, a separação eterna do nosso Deus. Ele domina, Ele é o Senhor. Então, tirem isso da sua cabeça por meio de uma cultura que nos diz e nos transmite uma ideia de um lugar onde o reino do diabo é o reino das trevas, mas entenda que o inferno é a imposição da justiça de Deus. Porque Deus sendo justo, eu sendo um homem bom, Deus irá supostamente transmitir a mim a sua justiça. Mas veja, eu estou caído, eu estou cego, eu estou morto espiritualmente. O que eu faço é pecar e o meu desejo é para o pecado. Eu sou injusto para Deus. E Deus, sendo justo, deveria me lançar no inferno. Mas Ele me oferece a sua misericórdia por meio de Cristo Jesus. Porque existe sim um inferno, existe sim um céu. Agora, nós devemos entender para onde nós estamos indo. Você que está vendo esse vídeo, para onde você acha que você está indo? Acha que você está no caminho do céu ou no caminho do inferno? Eu agradeço pela sua atenção, por mais uma oportunidade de estar aqui transmitindo mais algo da parte do Senhor. Desejo, né, que você tenha um bom dia, uma boa semana, que Deus te abençoe, tá? E curte o vídeo e comenta também aí, se você quiser saber mais coisas da palavra de Deus, que a gente vai fazer mais vídeos, a gente vai explicar mais algumas outras coisas, né? Então, eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Se também você tiver alguma dica, algum comentário a fazer, algo, né, que nos ajude a melhorar o conteúdo, desde já eu agradeço. Peço que você se manifeste aí na área de comentários, viu? Fica na paz do Senhor. Tchau!